Muito boa noite, Igreja do Senhor, e amados irmãos do Luiz Vasconcelos. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês, que a bênção esteja com vocês na saúde, guardando, Senhor, guardando vocês e suas famílias nessa pandemia, nesse momento que a gente passa, que o Senhor cuide de cada um de vocês. Queridos, nós estamos hoje agora para fazer um trabalho, um estudo sobre o tema da célula da semana. Eu gostaria, antes de começar no estudo, dar um testemunho pessoal. Eu não pude fazê-lo na igreja em nenhuma oportunidade, mas queria aproveitar aqui, vai ser rápido. Vários irmãos devem estar lembrados de que eu estive durante algum tempo, no mês de abril, na casa dos meus parentes, lá no sul do país, em Blumenau. Minha mãe, de 87 anos, minha irmã, um pouco mais velha que eu, uma sobrinha, contraíram o Covid. E numa segunda-feira, a minha irmã liga para mim e diz que minha mãe, como idosa, com muitas comorbidades, não passaria daquela noite. Eu então fui de forma muito rápida para lá, a família inteira orou, fomos colocando nas redes o pedido de ajuda, e eu sei que os irmãos e irmãs oraram, intercederam, e eu tenho a testemunhar que Deus operou um grande milagre. Isso aqui é para testificar. Eu sei que alguns irmãos sabem disso, mas para toda a igreja agora, Deus operou um milagre. Eu vi um milagre acontecer. E acho que esse milagre, inclusive, me alcançou. Porque eu tive que cuidar da minha mãe, da minha irmã. Minha sobrinha, quando cheguei, já estava melhor, graças a Deus. Mas eu tive que, inclusive, pegar a minha irmã e ajudá-la a transitar pela casa, pegar a minha mãe, estava acamada, e mover, e em tudo isso eu não fui acometido da Covid, e todos ali foram abençoados, houve a cura do Senhor. Eu hoje tenho uma experiência que é independente do protocolo. Uns se colocam a favor, outros contra, uns condenam, outros dizem que é isso, e tem aquela discussão, ciência para lá, para cá. Queridos, a experiência que eu tive, que eu trago agora e compartilho com vocês. Sempre quem cura é Deus. Mais importante que qualquer protocolo. Ele que opera o milagre. Então, isso que eu queria deixar com vocês. E falarmos agora sobre o estudo de célula. Nós estamos vendo, como os irmãos devem estar lembrados, para o mês de maio, mês da família, um tema focado em família. O primeiro estudo foi conduzido pelo pastor Alexandre, e o título era Vivendo de Propósito. A ideia-chave, força nesse caso, era ter a intenção de planejar, homens e mulheres, maridos e esposas, planejar o bom relacionamento, a edificação, o crescimento, relacionamentos saudáveis em casa. Se eu amo, eu tenho também que cultuar e cultivar esse amor e fazê-lo então prosperar e crescer cada vez mais. O segundo estudo foi Beleza Interna, foi conduzida pela nossa missionária Alessandra, da nossa igreja, e a ideia força aí é a essência é melhor que a aparência. Para o mundo de hoje que cultua a aparência acima de tudo, é uma contradição, é uma mensagem oposta. Mas, queridos, nós estamos aqui justamente discutindo à luz da palavra o que Deus quer para nós. E a essência sempre será melhor que a aparência. E o terceiro estudo da semana passada, quais são as nossas referências? O pastor Alexandre também conduziu, e significa em quem você se espelha, onde você busca o seu referencial e as respostas para os seus questionamentos. Isso vai inclusive nas pessoas que você dá ouvidos para conselhos. São pessoas maduras, são pessoas experientes na fé, com conhecimento bíblico, que passam conselhos baseados na palavra, e é claro, a palavra de Deus, que é a Bíblia, em primeiro lugar em todas as coisas. Você mesmo pode buscar na Bíblia as suas respostas. Então, esta é vamos por assim, o centro, que são as nossas referências. Queridos, já essa semana, nós temos cultura da honra. Uma temática bem interessante, um desafio para mim falar sobre isso. Primeiro, gostaria de falar com vocês sobre o que é cultura e o que é honra. Tá? Já que deixamos essa ideia. Eu fui atrás de dicionário, tentando pegar as definições que ajudem a gente a entender o que significa essa cultura da honra. Primeiramente, cultura, nós encontramos que é o conjunto de hábitos,
crenças e conhecimentos de um grupo de pessoas, de uma sociedade. Eu diria, faz parte do jeitinho brasileiro que nós tanto conhecemos. Eu diria também que aquele nosso dia a dia, que a gente nem percebe. A cultura, inclusive, você recebe pelo contato social, é transmitido. Não precisa estudar, ninguém estuda a cultura num livro para se apropriar da cultura. Simplesmente é passado pelo contato, pela educação. São as comidas que nós comemos. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem, uma curiosidade, teoricamente aqui, acho que em princípio, na América do Sul, talvez até América Latina, os únicos que comem abacate com açúcar são os brasileiros. Se você passa a fronteira para os países de origem hispânica, espanhola, abacate para eles é com sal. Na comida, num prato feito, é com sal. E eles estranham como é que os brasileiros comem com açúcar. Também as festas e as tradições nossas. Tudo isso nesse contexto, isso é cultura. Bom, honra. Honra é mostrar uma consideração especial. Honrar é perceber, reconhecer o valor e cuidar. Dignificar, distinguir e reverenciar alguém. Amados, isto é honra. Talvez pelo significado que eu trouxe, pela pesquisa que eu fiz, até essas últimas palavras saiu até direto do dicionário, a gente vê que as coisas estão um pouco estranhas hoje no tempo que nós vivemos. Há um conflito, eu queria entrar agora com vocês nessa parte, há um conflito entre a cultura do nosso tempo, aquilo que o mundo entrega para a gente, e as orientações que estão na palavra de Deus, na Bíblia, sobre diversos aspectos, dentre eles também esse da honra. Os valores cristãos, de forma geral, aquilo que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, são questionados, são relativizados, são desmoralizados. As pessoas, algumas, e o sistema que nós vivemos procura trazer para a gente que é ultrapassado, não tem mais valor, não tem mais sua razão de ser. Honrar, por exemplo, tem sido cada vez mais rejeitado. Lembram-se que isso aí faz parte da minha geração, eu já sou bem mais antigo, né, experiente na vida, mas aqueles que são da minha faixa etária, um pouco mais velhos até, devem se lembrar que nós recebíamos de casa que sempre estaríamos honrando nossos pais, nossos avós, os mais idosos, as autoridades. Ai de um de nós, quando pequenos, se nós desobedecêssemos ou criássemos um problema na escola, quando nós éramos pequenos. Isso aí, na verdade, foi recebido e percebido em grande parte pelo que a palavra de Deus construiu ao longo de séculos e fez que chegasse ao nosso tempo. Hoje isso é questionado, hoje isso não é aceito. Há um exemplo bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês. Saul foi o primeiro rei de Israel, ele foi consagrado, mas Deus percebeu que aquele coração não era para ele, então tirou o reino e ungiu, mandou que Samuel, o profeta, ungisse Davi como futuro rei, como na verdade aquele que iniciaria a monarquia em Israel, dando fim ao período dos juízes. Apesar disso, com todas as injustiças que sofreu, Davi nunca se rebelou contra Saul. Ele teria todas as razões. Não, eu sou de fato ungido, a unção é minha. Ele ou você não tem mais essa unção, Deus tirou de você a presença dele. Mesmo assim, Davi não se rebelou, Davi o honrou, sabia que ele era, por ser um ungido ainda, era o rei, e entregou a Deus, neste caso específico, o momento em que haveria troca de reinado, em que Saul seria retirado e o reino passaria a ele, Davi. Isso é algo muito importante para a gente meditar e começarmos a refletir como nós entendemos a honra. Né? Honra não é, por exemplo, de quem a gente gosta. Eu gosto de fulano, de ciclano, daquele cantor, ou daquele político, ou daquele que a gente considera um herói. Sim, nós honramos, sim, mas na honra não é somente a estes, nós vamos chegar lá, nós vamos abordar essa parte. Eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho da palavra agora, a palavra de Deus, a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 20, verso 12, nós temos um dos mandamentos do Senhor, mandamentos esses que foram entregues por Deus a Moisés, para que tornassem-se uma lei para a nação de Israel.
Em Gênesis 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Dando um salto no Novo Testamento, o Novo Testamento confirma. Ele não muda isso. Olhem só o que na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, Paulo escreveu: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O Evangelho confirma aquele mandamento com promessa do Velho Testamento. O mundo de hoje nos motiva a murmurar e não honrar. Uma coisa, queridos, é ter um pensamento crítico, não ser um alienado em todas as partes da vida, a essência da vida. Mas outra coisa é como a gente se comporta com essas questões. Normalmente nós pensamos que honrar deve ser somente para aqueles, como falei antes, somente aqueles que eu gosto são os destaques, as figuras de destaques, os heróis, por exemplo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Vamos ver Romanos capítulo 12, versos 10. Vamos aqui, 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Queridos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, eu não tenho que honrar só a liderança da igreja, a liderança da célula, a estrutura nossa humana é normal, como animais políticos, que Deus nos criou assim, honrar as autoridades. Sim, esses também. Mas também honrarmos aos irmãos e até aqueles mais simples do que nós. Aprendemos a honrar. E em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, maridos. Para que as suas orações não sejam interrompidas, cumpra isso, um mandamento dos vários que nós temos na palavra de Deus. Queridos, primeiro, honrar a sua esposa. Você honra a sua esposa. Você a tem com a parte da sua vida mais importante para você, por tudo aquilo que ela constrói com você, o seu lar. E parte mais frágil que eu li aqui, tratando com honra como parte mais frágil, a fragilidade aí não significa que ela é inferior, a mulher inferior ao marido. Isso é baseado nas funções e papéis diferenciados entre marido e mulher dentro de uma família. Foi Deus que criou assim, família é projeto de Deus. Ele deu papéis específicos para que ambos se complementassem e se apoiassem. A mulher tem o seu papel, não é inferior ao homem. Ela, na verdade, ela até abençoa demais a gente, ela constrói contigo o seu lar. Então, queridos, entenda essa questão de papéis diferenciados para perceber que você não é superior a ela. Mesmo quando se coloca como parte mais frágil, nos momentos em que ela tem as suas demandas, as suas fragilidades, as suas lutas, você é aquele que foi chamado por Deus para socorrê-la, para atendê-la, para ser o grande amigo dela. E considerando que as esposas, vamos comparar as esposas com a igreja, são objeto de ataque do inimigo, nós maridos, assim como Cristo faz com a igreja, devemos protegê-las, devemos cuidar delas, devemos abençoá-las. Isso também é honrar. Observem também o contexto social de época, que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, as mulheres tinham muitas limitações em seus direitos e regalias, sendo muito mais facilmente desvalorizadas que os homens. Então, cabia ao marido protegê-la, não no sentido simplesmente da violência de outro ou do mundo externo, mas abençoá-las como quem caminha com ela de braços dados. Em Cristo, prestem atenção, amados, já que ele falou aqui como co-herdeiras do dom da graça da vida. Em Cristo, homens e mulheres são igualmente herdeiros do dom da graça da vida. A palavra de Deus assim diz. Então somos iguais perante Deus. Somos igualmente chamados por Deus para fazermos diferença onde estamos, inclusive no lar.
É por isso, marido, que você deve honrar sua esposa. É por isso, esposa, que você deve honrar o seu marido. No texto de 1 Pedro, que foi lido, nós observamos o princípio da honra como um fundamento indispensável, porque foi assim que Pedro, melhor dizendo, ele chamou isso, a honra, como algo indispensável no ambiente familiar, para relacionamentos saudáveis. E mais, honrar não só aqueles que consideramos fortes e poderosos, mas também aqueles que são fracos e humildes. Inclusive, aí eu começo a sair do ambiente familiar e trazer para dentro da igreja. Você honra aqueles que são mais simples, que exercem atividades simples. Irmãos e irmãs que mantêm a nossa igreja limpa, os banheiros limpos, que os zeladores da igreja, aqueles que cuidam para nós, aqueles que arrumam a igreja para nós, você costuma honrá-los. Não fique só pensando em honrar, que é algo que deve ser feito para cima, como que alguém que você pode considerar mais importante que você, mas aqueles que até servem você. Uma coisa para refletir. É assim que nós agimos? Pense bem, meu querido, minha querida. É assim que você age? Nós honramos igualmente aqueles que nos são mais próximos, como pais, irmãos, avós, tios, os parentes, do que os que nos parecem mais importantes, como, por exemplo, o chefe no trabalho, alguém que tem autoridade sobre nós? Nós vamos chegar aqui, queridos, agora num texto de João 13, versículos de 1 a 15. Esse texto relativamente longo, eu vou, me permitam contar para vocês do que é um texto muito conhecido. É quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Após a ceia, ele tira as suas vestes de cima do seu peito, do seu tronco, pega uma bacia e vai lavando os pés dos seus 11 discípulos, os 11 que haviam permanecido com ele. Na cabeça dos 11, eles sabiam exatamente aquilo que significava. Eles sabiam que, culturalmente, aquele papel que Jesus estava cumprindo era do servo mais inferior de uma casa. Porque era o seguinte papel: chegando uma visita, esse servo iria lá e lavaria os pés daqueles que estavam vindo da rua, vindo de fora da casa. Então, na cabeça dos discípulos, aquilo ali era inimaginável, era incrível demais, era um absurdo, era uma inversão de valores da sociedade. Pedro reagiu daquela forma por isso. Os irmãos devem lembrar, não, meus pés não serão lavados. Jesus teve que dar um corte direto para, se não fizer isso contigo, não tem parte comigo. E Jesus, ao final, explica para eles. Quando ele termina, ele fala: vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, que sou o Senhor, fiz isso com vocês, vocês vão fazer o mesmo, porque no nosso meio, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo iria começar a se desenvolver. Aqueles 11 seriam os líderes iniciais da igreja, que vem até os nossos tempos. Igreja esta que nós frequentamos hoje, que vem aos nossos tempos. Aqueles líderes iniciais receberam essa experiência prática como um impacto para transformar a vida deles e trazer uma outra visão sobre o que é servir e a importância de servir. Jesus nos honrou cada um deles, mesmo sabendo que ele seria abandonado pelos 11. Mesmo sabendo que ele não poderia contar com eles, mesmo assim Jesus honrou cada um deles. Queridos, Jesus estava implantando nas mentes e corações dos seus discípulos, e isso vem até nós hoje, a cultura da honra. Esse é o título do estudo da semana. Cultura da honra. Jesus implantou isso nos 11. A gente possa pensar um pouquinho nisso, sobre os textos que vimos, em Romanos 12, lá em Êxodo, em 1 Pedro, sobre como nós nos portamos, ou se nós reservamos para nós a honra, ou só aqueles que julgamos que são dignos dela. Que impacto esse ensinamento prático causou naqueles que seriam os futuros líderes da igreja? Pense nisso, porque nós somos os continuadores daqueles 11. Vamos orar, queridos, orar e agir, porque precisamos muitas vezes de uma decisão para mudar. Orar e agir em mudança, por uma cultura de honra, uns aos outros, que glorifique e honrem o nosso Senhor. Vamos orar agora, queridos. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome por esse compartilhar. Que a Tua palavra
chegue em cada coração e que teu Espírito, Senhor, revele muito mais do que aquilo que foi passado por esse vídeo tão simples. Mas, Senhor, que haja um impacto em nossos corações, que a gente possa entender a importância dessa cultura da honra uns aos outros, honrando-nos, não só dentro de uma estrutura hierárquica de respeito pela autoridade, mas honrando todos aqueles que estão ao nosso lado, porque nós servimos uns aos outros. Somos o corpo de Cristo. Fomos chamados para isso. Temos esse serviço a cumprir. Temos essa bênção que produzir e que transmitir nesse mundo tão perdido que estamos. O mundo que rejeita os seus valores e a tua palavra. Mas nós temos que vivê-lo integralmente, intensamente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Que haja paz e bênção. E que haja corações tocados e a bênção do Senhor protegendo vocês do vírus, da doença e da violência desse mundo mau. Graça e paz, queridos. Amém.